Caríssimo Padre Danilo, pároco zeloso da paróquia São Pedro de Piracicaba, caríssimo Diácono Silvio, nosso querido ecônomo da Cúria Diocesana de Piracicaba, Querido povo de Deus, queridas irmãs, nós estamos, como vocês observaram aí, no quarto domingo da Páscoa. E o quarto domingo da Páscoa, ele sempre fica reservado para o domingo do Bom Pastor, como nós costumamos falar. Então todos os quartos domingos da Páscoa, sempre dedicados ao Bom Pastor. Ano que vem, mesma coisa, a data é fixa, a comemoração é fixa. E somos convidados também a algo muito importante, que antigamente a gente chamava Jornada Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Jornada, hoje nós falamos, Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Então é assim que nós queremos rezar pelo nosso Papa Leão, por todos os nossos bispos. Aqui tem não somente a Diocese de Piracicaba representada, mas também pelos nossos padres, pelos nossos diáconos, e queremos rezar, por que não, pelas irmãs? As irmãs também são pastoras, não são? Sim, elas nos orientam, elas dão formação para vocês, também são pastoras. E hoje nós assumimos a nossa condição de pastoreio, Nós somos ovelhas, sim, fazemos parte do rebanho católico, porém, podemos dizer, de maneira assim, muito humilde, que nós também somos pastores. Olha o que você representa para os teus filhos, para os teus netos, para aqueles que nos escutam. Então, vamos assumir a condição de ovelhas, mas também a condição de pastores. É claro, nenhum igual a Cristo. Ele é o único, grande e maior pastor. Enquanto o diácono estava proclamando o Evangelho, eu estava pensando, me veio à mente um vídeo muito antigo, bem antigo mesmo. Talvez muitas pessoas aqui já tenham visto. Esse vídeo aparece lá na filmagem, as ovelhas pastando, se alimentando lá na grama, no mato. E depois aparece um turista, devia ser um turista, e começa a fazer sinal, começa a chamar as ovelhas. A quê? Elas nem ligam, elas nem levantam a cabeça e continuam se alimentando. Depois, no próprio vídeo, aparece a voz de uma mulher, que deve ser outra turista, e começa a gritar também para as ovelhas. Mas que coisa, não fazem um sinalzinho de que estão dando importância para aquela voz. Porém, de repente, aí já aparece na filmagem, aparece um homem, até ele tem uma blusa assim meio amarela, meio listrada. Então aparece um homem e ele só dá um grito, dá um sinal, logo elas levantam a cabeça e vêm todas próximas da cerca onde ele estava, não é? Então, para meditar comigo, vamos pensar, se até uma ovelha, que é um bichinho bonitinho, se até uma ovelha que é irracional, ela consegue distinguir a voz, não é? Daquele que é o verdadeiro dono delas, daquele que é o pastor delas, muito mais nós, rebanhos do Senhor Jesus, muito mais nós, ovelhas da Igreja Católica, não é? Com inteligência, memória, vontade, sabermos que na oração, na espiritualidade, mas na palavra, nós sim conseguimos aquilo que muitos associam ao dom do discernimento.
Para quê? Exatamente para que a gente possa interiormente escutar sempre a voz do nosso pastor Jesus. Então, se até um animal consegue de maneira irracional distinguir, você recebeu no seu batismo, não é? O início da sua caminhada com Cristo, este caráter que o próprio Deus, não é? Que a própria igreja te transmitiu através do batismo, de você ser luz, filho da luz, mas aquele que está atento, aquele que escuta a voz interiormente, não se ouve só com os ouvidos, também se ouve com o coração, não é assim? Então Jesus, ele se apresenta como o nosso pastor, como se apresentou aqui na palavra. E se apresentando como pastor, Jesus, ele gera dentro de nós a sua luz. Ele é o pastor ressuscitado. Jesus, ele gera dentro de nós a sua voz. Por quê? Para que a gente escute como igreja, como rebanho que vive a unidade, somente ou em primeiro lugar a sua voz, E Jesus vai gerando tudo isso. E o ressuscitado, que assume essa condição de pastor, não é? É Ele mesmo que vai nos dando capacidade, potencialidade, para que a gente possa, como hoje, essa grande, belíssima multidão aqui, né? Se sentir igreja, rebanho, né? Mas jamais rebanho dividido, porque a unidade é o que marca o coração do pastor com o Pai, e do pastor com a sua igreja, Jesus Cristo. Então, sendo pastor, Jesus nos congrega, Jesus, ele faz que nós possamos perceber que existem muitas vozes por aí. Olha, cuidado, nós temos as nossas redes sociais, cuidado com elas. Ali nas redes sociais, tem várias, né? Tem gente que tem Facebook, tem gente que tem Instagram, tem gente que tem TikTok, são várias. Ali você pode, cuidado, escutar outras vozes estranhas, né? Que não são, aquelas que nós estamos acostumados a escutar, que estão aqui na palavra de Jesus, no Evangelho. Ali você tem voz de pessoas que são ateus, ali você tem voz de pessoas que criticam e dizem: para que religião? Religião não serve para nada. Eu já vi isso em alguns vídeos, Para que ser católico? Para que possuir fé e ter Deus? Muitas vozes estranhas aparecem, e Jesus Cristo, Ele nos mostra com outras palavras, Ele dá nome a estes que são, os falsos pastores. Se a gente abrir um parênteses, nós lembramos lá da época, procuramos na Bíblia o profeta Ezequiel. Lá Deus assume ali o comando, o pastoreio do seu povo. Por quê? Porque tinham maus pastores, eram maus. O próprio Deus Pai assume a condição do seu rebanho, mas não era só Deus Pai, é para aqueles que foram chamados e ungidos assumir, E Jesus, Ele dá nome, não às ovelhas, Ele dá nome aos bois. Jesus Cristo, Ele fala que estes são os mercenários. Cuidado com a voz dos mercenários. Mercenários da fé, mercenários na política, mercenários dentro de uma educação conturbada, Mas não os escute, porque nós temos aqui aquilo que é a fonte, a voz única e verdadeira que nos encaminha, Jesus.
E Jesus, Ele é pastor, porta. Olha que bonito, pastor, porta, né? Ressuscitado. Jesus Cristo, sendo porta, Ele, não precisa dizer muita coisa, Ele é essa grande porta aberta, expansiva. Quando eu falo expansiva, eu estou falando exatamente, não é? Naquilo que Ele nos deixou, ou seja, palavra, Eucaristia, sacramentos. E Jesus é esta porta que dá livre acesso para nós como igreja, como rebanho, como ovelhas. Livre acesso, entra e sai, livremente, porque este livremente é a liberdade nele, e não a ideia de liberdade que se tem muita por aí. Pois é, mas com você, esta passagem para, né, a porta que é Jesus, com você o mal não pode passar, né? Não deve passar. Fecha a porta se o mal vier. Aliás, muitas portas devem ser fechadas, muitas. Repare, veja como está a sociedade e o mundo. Muitas portas devem ser fechadas. E no cotidiano da nossa vida, né, eu vou dar um exemplo de uma porta que tem que ser fechada. A porta, sabe da onde? Do passado. Porque tem muitas pessoas ainda sofrendo por causa do passado. Tem muitas pessoas se angustiando por causa do passado. Claro que o passado, nós temos aí lembranças ricas, bonitas, da nossa família, não é? E de tantas pessoas, mas ninguém deve estar preso no seu passado, não é? O Dom Fernando, né? Dom Fernando, vocês da Diocese de Piracicaba conhecem muito bem. O Dom Fernando dizia assim: passado já morreu, e é verdade, né? Passado já morreu, o bispo está certo, né? E é muitas vezes este passado que você precisa fechar a porta. Por quê? Porque você deve abrir a porta do agora, porque é o agora do reino, porque é o agora do rebanho, porque é o presente ali da unidade, porque é exatamente neste presente para o futuro é que nós nos preparamos com a palavra que foi anunciada, não é? Então você também é um portal, você também é uma porta, né? Mas uma porta onde, né, Jesus Cristo, Ele se faz presente ali pela graça, o Espírito Santo está em ti. Então veja bem, nós somos convidados, como rebanho, como igreja católica, né, convidados pelo próprio Cristo, a abrir as portas do coração, para que as pessoas tenham acesso, né? Para que as pessoas com boas intenções tenham acesso, não é? Este acesso, ele vai exigir de você, não é? Os olhos, as mãos e o coração. Por que não dizer os pés também? Os olhos, as mãos, o coração e os pés, porque são os teus pés que te levam para onde? Que te levam para caminhar no caminho, né, do pastor, no caminho de Jesus, no caminho junto com a nossa igreja, né, seja hierárquica, seja o nosso próprio povo. Então é assim que a gente vai tendo essa abrangência, e a evangelização, né, antigamente falava nova evangelização, né, o evangelho é o mesmo, mas a evangelização ela deve trazer hoje, aqui, agora, no meio de nós, novo ardor, novo ânimo. E quando a gente lembra do Evangelho, né, não é somente para viver, ou para pregar, ou conviver, de um modo assim, com muitas palavras. Não precisa de muitas palavras. Por quê? Porque você tem pensamento, você tem olhar, você tem mãos, você tem coração e você tem pés. Então, em todas essas portas, não é? O Evangelho de Jesus passa pelo meio de nós. A porta se abre,
o Evangelho se expande e chega até aqueles que devem chegar, os nossos irmãos, as nossas irmãs, enfim, a todos que necessitarem conhecer Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que dizem: eu conheci Jesus Cristo, eu conheci Jesus Cristo, eu fui num grupo, eu fui num retiro, eu fui, sei lá, numa romaria, numa romaria, eu conheci Jesus, mas conhecer não basta. Vamos falar a verdade, até o mal conhece e sabe que Deus existe, mas use daquilo que o Cristo nos deixa aqui, neste Evangelho, que está lá no finalzinho do Evangelho. Use dessa vida. Por que ele é pastor, gente? Porque ele doa a sua vida com compaixão, com amor, com misericórdia. Então Jesus, ele diz, não é? Da vida em abundância. Essa é a promessa que está ali no finalzinho, as últimas palavras do Evangelho, né? Ele nos doa vida em abundância. Vida em abundância não é, olha aqui meu dedo, não é vida de prosperidade, não é isto, não é vida material, não é isso, mas é exatamente aquilo que agora há pouco eu estava dizendo, né? A abundância da vida é quando todos nós temos condições, não é? De vivermos da palavra, da unidade, da fraternidade. Falta tanto, o mundo está tão carente, não é? Do Evangelho, partilhar, viver a palavra. Então, está vendo? É assim que a gente começa a compreender que a vida em abundância, não é para aqueles que muitas vezes estão até distantes ou afastados. E como Jesus hoje, ele fala da sua voz. Quando você olha para a primeira leitura, você vê o que? Pedro levanta a voz diante da multidão e diz, né? Então Pedro faz algumas exigências que eu quero que vocês gravem na cabeça, grava aí na memória. Quais são as exigências que São Pedro faz? Primeiro, conversão diária. Não é aquela conversão, eu conheci Jesus, não, é uma conversão profunda, diária, revivida todos os dias. Segunda, qual que é? Conversão. A segunda é o batismo. E a terceira? A terceira é a própria ação do Espírito Santo. Veja bem, olha só como que nós, né, vamos começando a pensar, a meditar e a ver que aquela expansão que o padre falou da evangelização acontece assim: conversão, batismo, Espírito Santo. Mas tem uma palavra de Pedro ali que eu acho muito interessante: não andem com gente corrompida. Não lembro direito, mas acho que é essa a palavra que ele usa, né? Não se corromper, não andar com gente corrompida, porque gente corrompida vai te levar para onde? Então, não vai levar para o pastor, não vai levar para Jesus. E olha, eu quero que vocês também prestem atenção aqui, naquilo que foi proclamado. Por quê? Porque tem uma pergunta na primeira leitura que ela é básica e muito importante para nós. Veja bem, aqueles que escutavam Pedro, o que eles perguntaram? O que devemos fazer? Essa pergunta tem que estar aí, latente, pulsante no teu coração. O que devemos fazer? Hoje você pensaria o quê? Se eu perguntasse para você, responda para o seu coração, responda para você. O que você deve fazer? Fazer para quem? Fazer para o pastor, para Jesus, para a igreja, para os irmãos, na sua comunidade, nas suas paróquias, não é? Nas nossas dioceses. O que devemos fazer? Essa pergunta é fundamental, muito fundamental. Porém, Pedro, ele também levanta a voz e comunica a sua graça, para que a gente possa manter-se em pé, pela força de quem? Daquele que ele falou, do Espírito Santo, né? Deus que abençoe esse irmão, essa irmã que está passando aí, não é? Está passando bem? Então Deus que abençoe, para que tenha saúde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém. E eu quero lembrar vocês que também a segunda leitura também é de Pedro, né? Pedro que é, olha lá, o nosso primeiro, né, representante. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu quero dizer que ali, logo no início, Pedro vai alertando sobre o sofrimento. Agora eu quero perguntar, o Espírito de Deus não entende nada de sofrimento. Deus, responda para mim, Deus provoca sofrimento neste mundo? Não, claro que não. Então o sofrimento é consequência de algo. Acreditamos que do pecado, acreditamos de algo que já vem de muito longe, né? E o ser humano sofre, e o ser humano se angustia, mas o que Pedro fala? A paciência, o dom da paciência seja mantido mesmo em meio a sofrimentos, porque na verdade quando Pedro levanta a sua voz, ele está educando, né? Ele está provocando aquilo que nós chamamos de metanoia ou metanoia, que é uma reviravolta dentro do seu coração, dentro do seu ser, porque você não é a mesma pessoa, porque você passou pelo querigma, porque você, não é, participa desta fé, né, una. Então por isso é que nós somos convidados a olhar e ver ali o dom daquilo que mais nos intriga e nos faz, não é, às vezes estarmos assim cabisbaixos, né? E para terminar, senão e o padre começa a falar muito, né? Então e já deram risada, sinal, se deram risada, né, irmã? Sinal que aprovaram, né? E o padre, já estão marcando no relógio quanto tempo o padre falou, né? Então, mas no finalzinho tem algo também que eu lembro da segunda leitura, que diz assim, né? Eu não vou dizer que você foi uma ovelha desgarrada, porque eu não conheço a sua vida, né? Vá que você não tenha sido. Mas quem no passado, não é para, o padre disse que não é, que era para fechar a porta do passado, mas quem no passado já não pode dizer que deu, não é, uma escapadinha ali do redil, uma escapadinha do curral de ovelhas? Eu estou querendo dizer, quem não se afastou um pouquinho da igreja por causa de algum pecado, por causa de alguma coisinha? Todo mundo. Então Pedro fala, vocês que eram, ele não usa essa palavra eram, mas ele usa outra, vocês que eram ovelhas desgarradas, olha o que ele diz, Pedro, né? Agora vocês voltam e vocês são guardados no coração do bom pastor, no coração de Jesus. Então, se nós estamos aqui reunidos como igreja, é porque nós temos identidade. Ai, que coisa linda, gente! Identidade, nós temos história, nós temos tradição, nós temos magistério, nós temos tudo, nós temos a palavra, nós temos o sacramento. Meu Deus, não nos falta nada, nada. Mas o pastor ainda continua, não é? No meio de nós, às vezes nem percebemos, ressuscitado com a sua luz. Então, para terminar, eu quero dizer apenas, eu quero pedir, não é? Aqui a gente vê a imagem de Jesus, né, na cruz, mas ele é o ressuscitado. Fique de pé e aplauda o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo.